Você conhece todos os impostos que paga? Hashtag sim, hashtag não. Eu sou do hashtag não. Eu sei os básicos, né? Mas acho que alguns a gente não tem nem ideia que paga, né? Você vê lá, ai, tá tudo caro, tá tudo muito caro. Gente, alguns produtos realmente têm tanta incidência de impostos. É sobre esse bate-papo que a gente vai ter aqui e outras coisas mais, tá bom? Realmente, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que afeta diretamente o bolso de qualquer empreendedor ou de qualquer profissional, que é a economia tributária. Afinal, será que você está pagando mais impostos do que deveria? Então a gente vai conhecer mais sobre esse universo, agora sim com o Eduardo Sodré, que é contador. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, todos uma ótima tarde. Vamos lá então, para a gente entender o básico, né, na prática, o que é economia tributária? Uma explicação simples, para quem não tem muita afinidade com o assunto. Bem, economia tributária seriam maneiras dentro da legislação, dentro da lei, para se recolher menos impostos. E para isso damos um nome prático que é o planejamento tributário. Legal. Gente, ele falou algo muito importante, dentro da lei, tá bom? Não é para dar aquele jeitinho brasileiro, não. É dentro da legislação, né, do que é possível pagar menos impostos. Exatamente. Não é verdade? Por exemplo, o Eduardo Sodré, ele é especialista em assessoria para advogados. Exato. Então, dentro desse universo, eu imagino que existem impostos em que esse advogado pode pagar menos. Por exemplo, o quê? Vamos dar um exemplo prático para a gente aqui. Bem, um exemplo prático, hoje nós temos o recolhimento de impostos sobre as sucumbências, onde até o ano passado, abril do ano passado, ainda não existia um consenso legal sobre o que deveria ser tributado, a maneira que deveria ser tributado. Isso porque as sucumbências, que é quando um advogado ele ganha uma causa, a parte que perdeu paga também honorários, né, para o advogado da outra parte. Só que essa é uma obrigação de pagar e não uma obrigação de fazer. Sendo assim, existia uma dúvida sobre se devia ser tributado ou não e se fosse tributado, se deveria ter a incidência de ISS, porque não é um serviço. Então, desde abril do ano passado, que o governo fez um ajuste COSIT, onde fez a definição de como deve ser tributado isso. E o advogado, com isso, passou a pagar menos tributos sobre os honorários de sucumbenciais. Isso é ótimo para quem está por dentro dessa atualização. Agora, quem não está, acaba sofrendo, por isso que precisa de uma ajuda especializada. Vamos voltar a falar sobre o universo assim, de todo mundo, né? Por que muitas empresas, profissionais, por exemplo, autônomos, acabam pagando mais impostos, muitas vezes, do que deveria? Falta conhecimento, às vezes não está enquadrado exatamente nos moldes que a empresa deveria estar. Explica melhor para a gente. Olha, eu posso dizer que um dos motivos realmente é o enquadramento incorreto, né? Existem alguns regimes tributários no Brasil e o empresário, ele tem a opção dele escolher qual regime. E é nesse momento que uma assessoria contábil vai fazer a diferença, principalmente na orientação micro, ou seja, aquilo que exatamente a empresa dele faz. Se você tem uma empresa, por exemplo, que ela tem uma margem de lucro de até 6%, ela não faz muito sentido estar no Simples Nacional ou no lucro presumido que você paga sobre a emissão da nota. Olha. Faz mais sentido estar num regime que nós chamamos que é o de lucro real, onde o empresário vai pagar realmente sobre o lucro que ele efetivou. Já para as pequenas e médias empresas, o Simples Nacional ele acaba sendo mais interessante, porque ele tem uma alíquota menor de impostos e também uma complexidade menor nas suas exigências e obrigações acessórias. Então, primeira coisa é realmente o devido enquadramento correto para o tamanho da sua empresa, para a sua operação. E segundo, é sim a falta de conhecimento, pois existem inúmeros benefícios fiscais que são para produtos específicos, para atividades específicas. E aí, para isso, você, não tendo conhecimento, você paga mais impostos, simplesmente por não estar usufruindo desse benefício. E se você tem dúvidas, gente, sobre esse assunto, pode mandar para a gente também pelo nosso WhatsApp, que já está aí na tela, 99716-7989. A gente vai fazer o sorteio de um par de convites para o Cinemark, aqui em São José dos Campos, no último bloco. Então, junto com a sua dúvida ou, de repente, comentário, você pode colocar hashtag falando nisso.
Combinado? E aqui a gente deixa uma super indicação para você que também quer tirar dúvidas até mais específicas, junto com o Eduardo. Aqui o Instagram do Eduardo na tela para você, contabilidade_jurídica. Esse é o Instagram do Eduardo, tem até um link ali, olha, que ele tem um site também. Sim. E eu achei interessante uma das postagens que ele coloca pra gente um universo de uma pessoa, por exemplo, PJ, que tem um salário e quanto de impostos ela paga, né? Ó, por exemplo, aqui. Faturamento mensal e exatamente tudo que ela deveria pagar. No próximo bloco, a gente conversa mais sobre isso. Se você tiver dúvidas, é MEI, está com dúvida se realmente deveria ser MEI ou não, sim, pode mandar a sua participação aqui, tá bom? Vamos chamar novamente a nossa voz misteriosa, que a gente adora que ela esteja aqui com a gente, Gustavo Bolsolani. Exatamente, Agda. Chegou a hora da gente saber como que o pessoal está participando na nossa enquete. A perguntinha é a seguinte, ó, você conhece todos os impostos que você paga? Hashtag sim ou hashtag não. Eu tô curioso para saber o resultado até então. 90,9% dizendo que não conhecem, viu, Agda? Até então, o nosso parcial diz que o pessoal está desconhecido, por enquanto. Pois é, por isso que a gente está nesse bate-papo aqui no estúdio, falando sobre economia tributária e impostos. E o nosso entrevistado de hoje é o Eduardo Sodré, contador. A gente aproveitou esse tema, Eduardo, que é tão necessário, e fomos bater um papo com as pessoas que estavam fazendo compras lá no Açaí Colinas. E tem tudo a ver, né, esse assunto? Vamos ver então. Encontrei aqui o Vinícius, que é comerciante, está fazendo compras no Açaí Colinas e ele já fez algumas compras aqui e vai disponibilizar a conta dele, né, a notinha que ele recebeu. Então vamos lá, vamos ver quanto de imposto você está pagando, Vinícius. Essa compra aqui ela foi de aproximadamente R$ 1.000, R$ 950, e os tributos federais R$ 129,66 e o estadual R$ 156,34. Vamos entender? Alto, né? Muito alto. Quais são esses tributos? Vamos lá então, Eduardo. Em tudo que a gente vai comprar, a gente deu o exemplo do supermercado. Vão ter os tributos estaduais e federais? Exatamente. O que o consumidor falou foi a lei da transparência, tá? Foi estipulado que todas as notas fiscais, cupom fiscal, que é o caso de um supermercado, é discriminado no valor total da compra quanto representa de tributo, para que fique evidenciado para o contribuinte quais são os tributos que eles estão recolhendo e quanto está recolhendo, né? Então, basicamente, hoje, quando a gente está falando no supermercado, nós estamos falando de um bem de consumo. E nós falamos, sim, de IR, CSLE, Imposto de Renda, retido na fonte, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ou seja, 2 tributos federais e alguns deles também IPI. São tributos federais, que muitas das vezes o governo coloca isenção, diminui, colocam ou retiram produtos da cesta básica para que ele tenha uma carga tributária menor, para que chegue na gôndola num valor mais acessível. Também existe a incidência ali de impostos estaduais. Especificamente, nós estamos falando do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, esses 4 tributos, né, eles incidem diretamente sobre a compra, estão discriminados na nota fiscal, no cupom fiscal, para que o contribuinte consiga saber quanto ele está pagando de fato. Gente, é realmente uma sopa de letrinhas, né? Para quem não está tão familiarizado, são vários impostos que a gente paga e muitas vezes a gente não tem noção. Fora os impostos municipais. Exatamente. Os impostos municipais, eles não estão ali informados, né, nesse cupom fiscal, porém, nós sabemos que todo cidadão precisa recolher, principalmente os prestadores de serviços, né, eles recolhem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e todas as pessoas que possuem imóveis, né, acabam recolhendo o IPTU anualmente para as suas prefeituras, né, e também, no caso de heranças, né, ou de transferências de imóveis, falamos no ITBI, que são 3 tributos municipais que impactam diretamente a posse. Vamos falar agora sobre os profissionais liberais, aí a gente inclui os advogados, os dentistas, os autônomos, né, gente, num geral. Como é possível fazer a economia tributária nesses casos? Bem, para os profissionais liberais que atuam ainda como pessoa física, a primeira coisa que eu falo é que você precisa fazer o cadastro de autônomo junto à sua prefeitura para regularizar o ISS. Logo em seguida, precisa ter um controle financeiro
para que leve à tributação o seu INSS como autônomo. Então, isso é um imposto previdenciário. Só que aonde existe a possibilidade de você ter uma redução é em relação ao imposto de renda, aonde o profissional liberal ele precisa fazer a escrituração do carnê-leão, que é o famoso antigo livro caixa. Esse livro caixa é onde você vai levar a tributação dos seus ganhos como pessoa física ao imposto de renda, deduzindo de todas as suas despesas tudo aquilo que for necessário para a sua prestação do serviço, para que aí com isso você consiga apurar e acertar suas contas com o leão com o imposto de renda. Ótimo. Olha, já tem perguntas chegando, comentários também. Gustavo Bolsolani, o que você separou aí pra gente já começar a conversar aqui com as pessoas, né, com os telespectadores? Agda, tem chegado bastante perguntinha. A primeira é a da Ana. Ó. Eu deveria ganhar 50 mil reais da compra de um apartamento e recebi só 20 mil. O que eu deveria ter declarado? E agora? Bem, dá para saber nesses casos? Sim. Ó. Nesse caso, a pessoa especificamente ela está querendo dizer sobre o GCAP, que é o ganho de capital. Então, quando você vende um imóvel, você deve recolher hoje, resumidamente, ali, em torno de uma alíquota de 15% de imposto de renda sobre a diferença 15%. Do valor que você comprou para o valor que você vendeu. E é muito importante também salientar que você não pode atualizar o valor do seu imóvel ao valor de mercado. Você apenas deve valorizar esse bem apenas mediante a melhorias e ampliações comprovadamente com nota fiscal. Então, a que ela está se referindo é que ela deveria ter recebido 50 e recebeu 20. O que eu diria é assim, que de fato, se houve um ganho de capital, independente do valor que ela recebeu ou não, esses 20 mil reais que ela afirmou ter recebido, ela deve recolher esse ganho de capital até no dia 30 do mês seguinte ao recebimento. Isso se ela não tiver nenhuma condição de isenção. Então, o ganho de capital, você tem alguns tipos de isenção sobre esse imposto, né? O mais conhecido deles é a aquisição de um novo bem dentro de 180 dias, e aí a pessoa não paga nada de ganho de capital. Gente, por isso que ter uma consultoria especializada não é um gasto, mas sim é trazer menos dor de cabeça para a gente, né? Em situações como essa que a gente acabou de ver. Então, a gente deixa aqui para você algo super confiável, que é o Eduardo Sodré, contador. Ele é especialista nessa área de advocacia, mas ele entende de tudo, né? Já deu para a gente perceber. Então, tá aí o contato dele, contabilidade_jurídica. Você pode, inclusive, mandar a mensagem para ele, que ele vai responder e pode te ajudar de alguma maneira, tá? E se você quiser, pode também mandar a mensagem para a gente aqui no nosso WhatsApp, 997167989. Coloque hashtag falando nisso para concorrer a um par de convites também, tá? Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre tributações. Agora a gente volta a falar sobre os impostos e já a gente vai conhecer quais são os produtos com mais impostos no Brasil, tá? Antes, vamos dar uma olhadinha no resultado final da enquete? Gustavo Bolsolani. Chegou a hora da gente ver se o pessoal de casa conhece todos os impostos que paga. As opções eram hashtag sim, hashtag não. Vamos ver o nosso resultado final. Agda aumentou em 91,9% da nossa audiência não conhece os impostos que paga. É por isso que a gente traz assuntos assim, né? Para trazer conhecimento para quem está assistindo ao Falando Nisso. Hoje aqui com a gente, nossa conversa é com Eduardo Sodré, que é contador. A gente aproveita então esse assunto e tem mais uma pergunta para o Eduardo responder. Vamos lá. O meu bate-papo agora é com a dona Eunice e com o seu Vicente. A ideia é mostrar para eles e para vocês que estão vendo quais são os produtos com mais impostos no Brasil. O primeiro deles, a senhora sabe? Qual é? Não, eu não sei. É o cigarro. O senhor fuma? Não. Oh, que bom, hein? Não está sendo roubado e também não está prejudicando a saúde. Gente, 83% do cigarro é imposto. Segundo, bebida alcoólica e uma que está bem do nosso ladinho, cachaça. O senhor bebe cachaça? Não. A senhora também não bebe cachaça? Não. Que ótimo, porque senão ia ser roubada também. Sabe quanto de imposto, gente? 81,87. E o perfume? A senhora gosta de usar um perfume, não gosta? Com certeza. Gosto sim. Tem ideia de quanto a senhora paga de imposto? Gente, olha só, a gente fez a pesquisa aqui. 69,13% do valor do produto é imposto. A gente segue no estúdio com a listinha aí para vocês.
Tá vendo só? Tenho certeza que muita gente se surpreendeu. Na tela, então, mais alguns produtos, só para a gente ter conhecimento e trazer para vocês uma conversa aqui. A fonte está bem aqui do lado, tá? Ó, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Tem o casaco com 81%, o perfume importado, 78%, videogame para você, vovó e vovô, quer dar um presente para o netinho, você vai pagar 72% do que você paga é imposto. As maquiagens importadas e o celular, smartphone, chega a 68% de imposto de tudo que você paga ali, mais da metade você está pagando de imposto. Vamos trazer essa conversa para cá com o Eduardo. Eduardo, por exemplo, a gente viu, né, o cigarro, por exemplo, com 84% de imposto ali. O que leva isso? Tem um apelo pela questão da saúde? Isso tem alguma coisa a ver ou não? Sim. Falando no poder de legislar do governo, né, isso a gente pode dizer que é um fator predominante, sim. É taxado o cigarro e bebidas alcoólicas justamente pela questão nociva à saúde, porque de certa forma esses produtos, eles consumidos, vão acabar gerando uma necessidade do SUS. Então, como contrapartida, alguns desses produtos, eles acabam sendo taxados por esse motivo, né, por causa do malefícios que trazem à saúde da população. Já os outros produtos que você comentou ali, produtos de terceira necessidade e também produtos importados, como estava falando, perfume importado, videogames importados, ainda assim fazem parte desse poder do governo de proteção do mercado interno. Então, a barreira que o governo tem para fomentar a economia interna é justamente aumentando os produtos vindo de fora do país. E aumentando, né, o valor daquele produto junto com o imposto. Exato. Se você quiser mandar pergunta e participar aqui do programa, pode mandar para o 99716, está aqui, olha, 7989, coloque a hashtag falando nisso. No outro bloco já, gente, está quase terminando o programa, a gente faz o sorteio, tá, de um par de convites para o Cinemark. Agora eu vou colocar na tela para você o Instagram do Eduardo Sodré. Ele é contador especialista na área de advocacia, mas logicamente que ele tem, né, autonomia para atender todas as áreas. Eu achei muito interessante esse post que ele fala sobre, por exemplo, uma pessoa autônoma ou PJ. Vamos explicar certinho esse cenário aqui, Eduardo. Um cenário hipotético, né, de um advogado faturando ali seus 15 mil reais na pessoa física. Ele estaria sujeito à tributação progressiva do imposto de renda e, com isso, ele iria recolher ali em torno de 2% de ISS para a prefeitura, a tabela do imposto de renda R$ 3 mil e o teto da Previdência em R$ 1.600, arredondando tudo apenas R$ 5 mil de imposto, ou seja, faturou 15, 5 é imposto. Pode voltar, por favor, o Instagram dele para a gente acompanhar aqui. Isso num cenário, né, de uma pessoa autônoma, o CNPJ? Exatamente. Hoje, né, o advogado ele não tem mais a necessidade de ter um sócio, então, e não paga a anuidade da PJ junto à OAB. Então, não há mais nenhuma limitação, nenhum impedimento para o advogado migrar da pessoa física e passar para a pessoa jurídica. Então, nesse exemplo hipotético aqui, esse mesmo advogado faturando 15 mil reais na pessoa jurídica, ele iria estar sendo tributado na alíquota mínima do Simples Nacional, que é de 4,5%. Ele também poderia recolher o INSS sobre um salário mínimo, que vai dar ali 31%, porque tem 11% de INSS no Prolabore, mais 20% do patronal, mas ainda assim, no total, ele iria pagar R$ 1.145 por mês de imposto. Olha a diferença, né, gente? Exatamente. E aí, olha, se você for ver, vai dar uma economia tributária de 78%. Então, é gigantesca, é gritante a diferença aonde a pessoa jurídica tem uma vantagem tributária sobre o profissional autônomo. Então, a OAB, outros órgãos de classe também já permitem, né, que os seus profissionais não precisem mais de sócio para fazer a abertura. Então, a gente pode estar falando aqui de advogado, mas o mesmo se enquadra assim a médicos, psicólogos, dentistas. A mesma analogia pode ser feita também com uma economia tributária um pouco diferente, né, porque cada um tem a sua particularidade, mas ainda assim o benefício fiscal não tem comparação
entre pessoa física ou pessoa jurídica. A gente trouxe um exemplo aí para vocês, né, da classe de advocacia, mas pode ser aplicado a todo mundo que é autônomo, então fica a dica para você, Exato. contabilidade _ jurídica. Vamos voltar para o nosso assunto principal aqui, a gente está falando sobre impostos e entrevistando o Eduardo Sodré, que é contador. Agora sim a gente aproveita para mostrar a sua participação, o seu comentário aqui sobre o assunto de hoje. Vamos lá, Gustavo Bossolani. Agda, a primeira pergunta é do Renato Júnior de Taubaté. Doutor, eu tenho um ponto comercial. Em relação aos impostos, qual que é melhor, alugar para uma pessoa física ou jurídica? Vamos lá. Bem, eu entendo aqui pela pergunta que ele é o proprietário desse ponto comercial e ele está querendo saber se o inquilino dele é melhor, o inquilino dele ser PF ou PJ, tá? Eu posso dizer que em relação à tributação não há diferença nenhuma. Ele, como proprietário desse ponto, ele vai pagar o mesmo imposto. O que acontece é que se o inquilino dele for CNPJ, o inquilino dele tem a obrigatoriedade de fazer a retenção do imposto de renda ao fazer o pagamento, se esse aluguel for acima de 2 salários mínimos na atual presente data, para não sofrer a isenção do imposto de renda. Então, eu digo assim, olha, ele vai pagar o mesmo imposto. Para ele não vai haver diferença. Isso. A diferença que vai acontecer é que se a PJ, se o inquilino dele for um CNPJ, vai pagar para ele o valor líquido e vai haver a retenção obrigatória do imposto de renda e que quando ele for fazer a declaração anual dele de imposto de renda no próximo ano seguinte, esses valores retidos vão entrar na declaração dele. Ou seja, para ele não muda nada. Perfeito. Esclarecido então a dúvida, né? Vamos a mais participações, Gustavo? Pergunta da Lúcia Helena. Boa tarde, equipe do Falando Nisso. Gostaria de saber o que é feito com os valores dos impostos arrecadados. Bem, né? Aí já é um pouquinho mais complicado. Vamos tentar resumir rapidamente. Exatamente. Olha, primeiramente a gente tem o hábito de achar que o IPVA, por exemplo, que a gente paga é para tapar o buraco da rua. Quando nós fazemos uma analogia, mas não é assim, tá? Então, tudo que nós pagamos em relação a impostos vai para os cofres públicos e dentro dos cofres públicos é que vai ser feita a destinação. Então, não há uma analogia direta, a não ser quando estamos falando em taxas ou outros tipos de contribuição. Mas impostos, a gente não pode afirmar, de onde vai meu imposto? Não tem como nós afirmarmos isso. Mais participações? Gustavo Bossolani. A última perguntinha da Laís, ó. Gostaria de perguntar para o Eduardo Sodré, quais os impostos IBS e CBS vão substituir na reforma tributária, por favor? Bem, a reforma tributária é eminente, está por vir, então nós precisamos realmente nos preparar justamente para fazer um bom planejamento tributário ali. O que acontece é que todos os impostos federais e estaduais, até mesmo os municipais, eles vão ser substituídos por esses citados ali. Então, na verdade, todos os impostos que nós conhecemos hoje sobre o consumo serão substituídos na reforma tributária. Dizer exatamente ali seria uma questão muito técnica, mas é só para dizer que vai simplesmente mudar de nome. Eu posso dizer que a reforma tributária ela acaba pegando e tendo esse grande viés que ainda é uma incógnita. Ótimo. Olha, para você que não teve sua pergunta respondida, a gente deixa novamente aqui o Instagram do Eduardo Sodré na tela. Olha, contabilidade _ jurídica, tá? Tem ali no campo mensagens, pode mandar a sua dúvida para ele vai te atender, te dar atenção para você tentar solucionar o seu problema. E se você precisar de uma consultoria especializada, o Eduardo está aqui para isso, tá bom? Para descomplicar a sua vida, tá bom? Fica aí a dica para você. Agora vamos lá ao nosso sorteio, gente, de um par de convites para o Cinemark. Quem foi o sortudo ou a sortuda, né? Paloma Neves. Nossa, que foto linda, Paloma. Ganhou um par de convites, tá? A gente entra em contato com você já depois do programa. E eu aproveito para agradecer a sua vinda aqui, Eduardo. Eu que agradeço, estou à disposição para todos que precisarem de uma assessoria contábil para pagar menos impostos dentro da lei. Legal. Tem programa amanhã, vamos ver o assunto? Olá pessoal, sou Tabita Camacho e estou passando aqui para convidá-los para estarem comigo no dia 10/6, na terça-feira, no programa Falando Nisso na Band, onde nós vamos conversar sobre empreendedorismo feminino, como conciliar a carreira e a vida em família. Eu espero vocês. Um beijo, muito obrigada por hoje, a gente se vê amanhã.